partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciemos essa semana com a graça de Deus, com a força do Senhor e impulsionados, iluminados pela luz da Palavra de Deus. Hoje a Igreja nos convida a meditar o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós meditamos esta palavra do Evangelho de São Marcos. No Evangelho de hoje, nós ouvimos esses fariseus, mestres da lei, que acusam Jesus de estar possuído por um demônio. É uma blasfêmia, é um pecado contra o Cristo, porque ele atua com a força de Deus. Ele é sinal, instrumento da graça de Deus, que é derramada com os seus milagres, com a sua pregação. Mas os fariseus estão com o coração tão fechados que não conseguem reconhecer a graça de Deus diante dos seus olhos. Eis o grande pecado desses homens, o coração endurecido. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Tantas vezes assim também podemos ser nós. O nosso coração pode ser tão endurecido que a nossa vista fica tão escurecida que nós não somos capazes de reconhecer a ação de Deus, tão presente, tão próximo de nós. Saibam de uma coisa: Deus está sempre perto, Ele está sempre agindo, Ele não nos abandona. E todas as vezes que nós nos sentimos abandonados, é porque na frieza e na dureza de nosso coração nós não percebemos a sua presença. A presença do Senhor deve ser reconhecida, a presença do Senhor deve ser compreendida. Ele está perto. Não duvidemos. Acontece que esses homens duvidaram tanto, não reconheceram, não souberam reconhecer a ação, a graça, a luz e a presença de Deus, que acabam dizendo que Jesus está agindo por ação de um espírito impuro, por ação de um demônio. Aí Jesus diz que todo pecado será perdoado, menos aquele pecado contra o Espírito Santo. Às vezes as pessoas ficam logo com essa dúvida: Padre, qual é esse pecado contra o Espírito Santo? Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo? A dureza do coração que se fecha e não aceita o perdão de Deus. Aquele que não vai ser perdoado é aquele que não aceita, não busca, não deseja o perdão e a misericórdia de Deus. Todo pecado é perdoado. A misericórdia de Deus é tão grande que perdoa todos os pecados, como diz Jesus no Evangelho de hoje. Todo pecado, toda blasfêmia, se nós nos arrependemos, se nós nos abrimos e acolhemos a misericórdia, o Senhor perdoa. Só um pecado não será perdoado: aquele que, fechando-se ao perdão, não aceita a misericórdia, não busca a misericórdia. Eis o pecado que não tem perdão, eis aquele que não pode ser perdoado, eis aquele que se fecha à ação do Espírito Santo.
que nós, meus irmãos e minhas irmãs, desejemos a misericórdia, que nós busquemos a misericórdia, que nós busquemos o perdão de Deus. E para dizer mais claramente, que nós busquemos a confissão sacramental. Às vezes tem cristão que foge da confissão como o diabo foge da cruz. A confissão, meus irmãos e minhas irmãs, é fonte de graça e de perdão. Não nos fechemos. Eu sempre me preocupo em dizer que muitas vezes nós queremos contemplar a misericórdia, como é bom nos encantar com a misericórdia. Mas você de fato busca experimentar a misericórdia, deixar-se tocar pela misericórdia? Só um pecado não tem perdão: aquele que não deseja, que se fecha, que rejeita, que não busca, que não aceita a misericórdia de Deus. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 30. Jesus falou isso porque eles diziam que ele estava possuído por um espírito mau e não compreendiam que Jesus agia e na sua ação era presente a graça de Deus. A palavra de hoje, misericórdia. Não para que nós nos encantemos, meditemos a misericórdia ou cantemos a misericórdia de Deus. Misericórdia que deve ser experimentada. Misericórdia que nós devemos deixar tocar a nossa vida e os nossos corações. A pergunta de hoje vai ser muito concreta. Terceira semente. Quando foi a sua última boa confissão? Quando foi que você se preparou, fez o exame de consciência e, arrependido, buscou a misericórdia e o perdão de Deus? Não rejeite a misericórdia. Não rejeite o perdão. Busque, porque esse é o tempo da graça. Esse é o tempo do perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, forte abraço a todos vocês. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcance a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.